Fala pessoal, tudo bem? Eu vou postar aqui um vídeo mostrando, né, a importância da água nas plantas, né? Às vezes a gente perde por excesso de água, muita planta, né? Mas também a gente tem que compreender os mecanismos da água, né, na planta. Por quê? Né? Esse aqui, pessoal, é uma bandejinha que eu tinha uns vasinhos aqui, é feito daqueles potinhos, né? Mas não presta, eles ficam no sol, eles deterioram, eles não aguentam, né? E as plantinhas não foram para frente. Isso aqui é uma bandejinha que estava ali em cima da bancada, né? E eu acabei modificando tudo isso aí. Deixei aí porque tem umas pedras aí, eu vou limpar isso aí, vou precisar dessas pedrinhas aí para replantar. Nisso eu peguei umas plantas, pessoal, que não nasciam, não estava indo para frente, nada, pedaço, né? E aqui choveu praticamente 5 dias direto. Não foi assim o dia inteiro, né? Mas foram 5 dias consecutivos com chuva, né? Em alguns períodos. Inclusive hoje está marcando chuva de novo. O que eu quero mostrar aqui, pessoal? Às vezes a gente, como eu disse, né? A gente perde planta por excesso de água, né? E também a gente perde muita planta por falta de água, né? Mas a planta resiste mais à falta de água do que ao excesso de água, né? É bem nítido isso e é uma coisa que a gente que já está um pouco mais experiente, já tem um cultivo aí há muitos anos, né? A gente vai entendendo. A gente não adianta querer passar aqui uma fórmula mágica, né? Uma receita de bolo, né? Da qual a pessoa pega e faz e vai dar certo na vida dela lá, nas orquídeas, né? A gente tem que entender que as orquídeas, pessoal, às vezes de um vizinho, mora no mesmo bairro que eu, né? Vizinho meu, colado no muro, tem um orquidário do lado do meu e as plantas dele estão diferentes das minhas, né? Por quê? Fez a mesma receita que eu fiz. Às vezes o próprio ambiente do quintal dele, pessoal, vai dar essa diferença. Por quê? Diante de muros que tem um pé de árvore que pega uma sombra a mais ou pega uma sombra a menos, né? Eu tinha um excesso de sol aqui bem bom, né? Infelizmente esse excesso ele acabou, né? Por quê? O vizinho do fundo fez um sobrado, né? Foi construído uma edícula aqui no fundo, o vizinho do fundo fez um sobrado, né? E acabou com bastante do período de sol que tinha aqui. Então assim, as coisas vão se transformando e a gente tem que se adaptar, né? Então isso é uma coisa que é bem nítido, né? Em qualquer tipo de cultivo, tá, pessoal? Seja de cultivo de plantas, de flores, né? Ou um cultivo aí também de uma criação, né? A gente tem que se atentar a tudo isso aí. Tem criação aí que ela exige sol, né? Pelo menos 4 horas de sol bem forte, né? Então aqui eu tô querendo mostrar aqui, pessoal, essa planta tá enraizada aqui, tá, ó, ela tá enraizada, até quebrei a raiz dela agora, eu acho, hein? Que eu tinha puxado ela, não tinha saído, agora ela veio. Mas não, ela tá enraizada ainda. Mas ela está nitidamente dentro da água, pessoal, tá? Isso aqui já vai fazer pelo menos 1 ano que estava aí, né? Essas mudinhas aí não ia para frente e às vezes dentro de uma mesma espécie, né? Você tem uma planta que ela vai se dar bem com mais água e outra vai se dar bem com menos água. Assim como plantas claras, né? Na mesma espécie não gostam tanto da luminosidade que muitas vezes uma planta tipo consegue, né, suportar. Então aqui, pessoal, a gente percebe aí, ó, as raízes, então, estão pigmentadas de uma cor só praticamente, né? Não formou aquele anel, esse branco aí porque agora que está secando essa água um pouco aqui, mas já vai cair mais água. Aí nós temos outra raiz, eu vou tirar essa planta daqui, pessoal. Deixa eu só puxar o vídeo aqui de novo. Tem alguma coisa segurando ela. Saiu. Agora ela saiu. Olha aí, pessoal. Ela estava enraizada ali, tá? As raízes estão verdes, não estão mortas, né? Então, assim... Eu vou fazer uma emenda no vídeo aqui que tá chegando gente. Só um pouquinho, pessoal. Bem, é isso. Tive que fazer uma emenda no vídeo aqui. Essa aqui já está enraizada nas laterais, né? Eu vou mostrar aqui para vocês agora. Tá bem enraizada. A raiz está verde, tá? Aí a pessoa vai falar assim para mim: mas se isso aí ficar 1 mês aí, vai morrer, vai apodrecer a raiz, tá? E não vai, tá, pessoal? Não vai. Eu vou explicar o motivo, tá? Muita gente perde a planta, pessoal, com podridão negra, com
excesso de água, né? E apodrece as raízes, né? E também apodrece brotos, o broto fica preto, né? Isso aí é falta de nutrição, tá, pessoal? Eu passo aqui, às vezes com a bomba, passando um adubo tal, e sempre pega nessas plantas aí, né? Olha a raiz, pessoal. Eu vou ver se consigo dar aqui um zoom. Ela não tem aquela emenda, eu vou mostrar outras raízes aqui já para vocês entenderem melhor. Ela está praticamente de uma cor só. Essa raiz estava submersa, tá? E ela está verde em crescimento. Ou seja, nessa água tem nutriente, tá? Essa água está com nutrição. E também, pessoal, uma coisa mais importante do que a nutrição, a renovação de água, tá? A renovação. É muito importante a renovação de água. Agora, se chover à tarde, essa água vai ser renovada. Ela vai vir, né, com novos íons aí de nitrogênio, né? Fabricados aí da própria nuvem, né? E também uma oxigenação melhor, né? Então, assim, para que essas raízes suportem, né, essa água, pessoal, tem que ser uma água renovada. Se tivesse embaixo de uma torneira com a água boa, né, essa raiz podia crescer ali o ano inteiro, né, e não vai morrer, né. Eu tenho experiências disso em frasco. Então, assim, a gente tem que se atentar que o material que a gente está usando, né. Eu tenho feito testes aqui em casa, né, com as orquídeas, com o seedling que sai do vidro. Não tenho perdido nada, pessoal, nada, tá? Já perdi muita coisa no passado, já perdi alguns vidros também que eu pego de outras pessoas aí. Não vai aqui, tá? E eu atribuo isso à falta de nutrição. O vidro às vezes está até bonito, mas ele está desnutrido. A planta não está sadia, porque se ela tiver, ela não morre, pessoal, tá? Então, se você tem um substrato, né, como o esfagno, que encharca muita água, o correto é que você sempre jogue água até começar a sair no fundo do vaso. Por quê? Para que uma parte dela, principalmente superficial, né, uns 2 centímetros, sejam renovadas. Aqui, ó, eu tenho alguma coisa em esfagno, tá, pessoal? Tá misturado com casca de arroz carbonizada, tá? Esse aqui são mudas que eu venho plantando aí. Essa aqui é uma plantinha que ela nasceu no seco, tá, pessoal? Essa planta estava jogada, eu achei que nem nasceria mais. E ela tá nascendo, e ela vai nascer raiz já, tá? Ela já vai nascer raiz. Então, olha o tamanho do broto. Eu não me engano, tem até uma filmagem dela, com só o brotinho nascendo, né? E aí, o que que acontece? É uma planta que está salva, né? Aqui, ó, temos um anel, que a gente costuma falar anel, né? Que a orquídea possui, né? Olha lá, a parte branca, deixa eu pegar aqui um tutorialzinho aqui, né? Para mostrar aqui essa parte branca do velame, que é a parte que já está, vamos dizer, madura, né, da raiz, né, a parte mais resistente. Essa parte aqui, pessoal, é a parte mais sensível da raiz, né? Os fungos costumam estar no velame e ele vai andando junto com a ponta da raiz, tá? E a raiz na natureza, só um minutinho, barulho de avião, pessoal. Então aqui é o seguinte, pessoal, voltando aqui, né? De vez em quando tem uns imprevistos aí, e a gente vai só emendando o vídeo aqui depois. Esse velame, pessoal, que foi criado aqui, né, é uma parte da planta, da qual sustenta, né, a gente quando abre uma raiz, pessoal, no meio dela tem um filete. Esse filete é a raiz, tá? Esse velame é a proteção que tem em volta da raiz, que funciona como uma esponja, né? Ela se alimenta, né, de nutrientes que vão sendo disponibilizados aos poucos para que a raiz possa levar para dentro da planta, né? O velame também, pessoal, é o abrigo de diversos fungos na natureza, tá? Até tem um vídeo aí que de repente eu deixo na descrição. É um vídeo de fungos, achei bem interessante, comecei a assistir ele, mas caiu a internet lá, eu perdi. Agora eu vou ter que assistir tudo de novo, né? Ou vou pegar ele e colocar hoje para assistir aí, vamos ver. Vou deixar para vocês verem que interessante que é como os fungos agem e trabalham na natureza, tá? Então essas raízes aqui, pessoal, essa aqui é uma planta que eu ganhei do Alexandre Rorato, né? E ele me deu esses 2 bulbos, aí nasceu esse terceiro aqui, que não estava tão legal. Não, esses 3 bulbos, né? Demorou anos, aí nasceu agora essa aqui,
e agora tá vindo, e agora que tá soltando raiz, pessoal, né? Então agora ela vai começar a se abastecer novamente de água, né? E de nutrientes, né? Ah, mas a casca de carbono, carbonizada de arroz é boa? Depende, né? Eu andei comprando umas cascas aí, não gosto, tá? Mas como tá no esfagno aqui, aqui é um lugar muito, quando chove, chove demais, e quando tem seca, seca demais, eu acho que eu fiz uma proporção boa de casca de arroz com esfagno, né? Outra coisa, pessoal, aqui temos ao lado, né, uma catleia, agora é catleia, né, mas eu considero ainda lélia, né, rupestre, né? Tá tudo enraizando, não estava indo bem na pedra, tá? Porque Minas, geralmente nos picos que dão essas plantas, nas montanhas, costuma ter uma umidade relativa muito alta, o que aqui não ocorre no cerrado, né? Aqui não tem montanha, então a umidade relativa o vento leva. Então ela fica úmido por alguns períodos de chuva, mas quando não tem chuva, essa umidade a tendência dela é que ela vai evaporando e vai sumindo com muita rapidez. Então ó, eu já consegui fazer a planta soltar a raiz e dar uma melhorada. Aqui temos uma Cattleya nobilior, pessoal, que foi plantada no seco, não ia, tá? Eu vou mostrar outras coisas aqui. Esse pedacinho agora começou a soltar uma gema, mas eu vou mostrar ele não. Eu vou mostrar, pessoal, ele tá muito torto aí, deixa ele quietinho aí. Eu vou mostrar o pedaço dele, que é o irmão dele, tá? Aqui, ó, nós temos um broto desse lado. Olha o broto nascendo aí. Olha lá, né? Vamos ver aqui. Olha o broto aí, pessoal. Tá dando zoom na minha mão e não tá desfocando. Pera aí. Deixa eu tirar esse esfagno daqui. Olha o broto aí, pessoal. O broto tá vindo, tá? Tá dependendo dessa umidade para sobreviver. Já desse lado também tá vindo um broto. Olha lá o broto, pessoal. O brotinho vindo aí. Então, é uma planta que às vezes a gente fala, nobilior não gosta de água. Outros falam, não, nobilior gosta de água, né? A gente tem que entender, não é porque é da mesma espécie, na sua grande maioria, vai ser cultivado junto, né? Vai dar certinho, né? E vai nascer certinho. Mas algumas dessas plantas, pessoal, o cultivo é diferenciado, né? Então a gente tenta despadronizar para manter a planta viva. Essa planta aqui, pessoal, ela estava, é um corte, né, que eu fiz, né? E nem achei que nascia mais porque começou a secar demais e não desenvolveu, né? Então, mas aí deu certo. Tá aí, vai brotar, né? Tá brotando já. A hora que ela começar a soltar a raiz ou o broto estiver grande, eu transfiro ela para um lugar mais seco ou mais úmido, tá? Aqui, pessoal, eu parei aqui porque é do carro do gás. Hoje é o dia, pessoal. Então aqui, pessoal, a gente vê que a parte branca do velame, como estava submersa, agora que eu pus para fora, começou a secar. Mas ainda assim é sensível, né? Então a gente tem que se atentar a isso. A parte mais sensível seria esse pedacinho aqui, ó, né? A guia da raiz é esse pedaço aqui, tá? Então assim, orquídea, pessoal, ela pode ser plantada até na água. Eu já vi casos, pessoal, não consigo achar, infelizmente, faz um tempo já que eu vi na internet, aquela planta, o Dendrobium nobile, né? Plantado em copinho em hidroponia, tá? Junto com alface. E você tem que ver o tamanho das raízes, e você tem que ver o tamanho que a planta ficou, a floração que ela atingiu, né? Foi um experimento de um tailandês que fez isso, né? Então, não tem esse negócio não, tá? Se está molhando demais, se está molhando de menos, vai depender do seu clima. Aqui eu estou debaixo de uma tela 70%. Eu tive que parar aqui que chegou visita e me chamou aqui no portão. Hoje é o dia, eu falei pra vocês, hoje é o dia. Pessoal, aqui temos uma Cattleya nobilior cerulea, tá? Até vou deixar claro aqui, pessoal, que eu costumo chamar a Cattleya amali eu não chamo de nobilior, tá? Chamo ela de Cattleya amali. Quero fazer um vídeo sobre isso e explicar melhor por que dessa decisão minha de falar isso, tá, pessoal? Quem não concorda, é o pensamento de quem não concorda. E quem concorda também não tem problema nenhum, tá? A gente está aqui para estudar e para aprender. Eu vou estar falando disso em outras oportunidades aí. Pessoal, tenho aqui essa Cattleya cerulea, Cattleya nobilior cerulea, tá? Nobilior que eu considero a reishi, tá, pessoal? Olha o tanto de raiz, pessoal. É muita raiz. O que isso significa, né?
significa nada, né? Mas ela está recém-plantada, pessoal. Plantei ontem. Aqui tudo é pedaço dela, tá? Olha outro pedaço dela aí como é que está. E olha o outro pedaço dela como é que está também. Essa planta aí, pessoal, planta que está com muita raiz, ela está buscando água, tá? Ela está necessariamente e obrigatoriamente buscando água, né? Ela está na necessidade de buscar água. Essa planta aí estava para fora do vaso já, não conseguia nem voltar a raiz para enroscar em volta do vaso, né? Isso favoreceu até o replantio dela, porque agora vai entrar aí para dentro e vai criar um enraizamento mais rápido e de repente o ano que vem já está florindo. Então ela foi plantado ontem, né? Planta com muita raiz, pessoal. Ela está num lugar geralmente que tem escassez de água. Por mais que você molha, que você passe a mangueira, que você faça tudo isso daí, ela tem essa escassez de água, né? Então, o que a gente pode melhorar aqui, né? Se a planta necessita mais de água, colocar um substrato que retenha um pouquinho mais de água, né? Essas pedras aqui eu vou mostrar como é que eu planto uma oportunidade dessa aí. Vou estar mostrando. É bem simples, tá? Não tem segredo nenhum. Aqui tem um pouquinho de esfagno que estava no chão ali, eu joguei aí, né? Foi um restinho que sobrou na vasilha ali. A planta está para fora, né? Ela tá com as raízes suspensas, né? Ela não está encostando na pedra ainda. E ela está soltando mais raiz, tá? Ah, mas eu tenho planta no esfagno aqui que solta raiz também. Um avião passando aí, pessoal. Mas um avião, um teco-teco menos barulhento, né? Um monomotor aí, provavelmente, aí, passando aí. Uns barulhinhos aí do dia a dia, pessoal. Não tem como correr, tem hora mais, né? Aqui, pessoal, temos um enraizamento de uma planta que já se... Olha aí, pessoal, que bonito, né? Já se estabilizou, tá um bulbo muito bonito, um pseudo-bulbo, né? A gente fala bulbo, mas tá errado. É um pseudo-bulbo. Tá um bulbo muito bonito, olha o enraizamento dessa planta, né? O substrato, pessoal, é simplesmente esse aqui, ó, tá? Isopor e pedra. Tá? E vou passar um vídeo depois para vocês explicando melhor sobre isso, tá? Essa planta aí, provavelmente ela brote. Olha aqui o brotinho já, ó. Foi falar e eu olhei aqui, tá o broto aí, ó. Tá começando a nascer. Uma planta mais resistente, uma planta mais de cerrado, né? Às vezes, mas nobília é de cerrado. Pois é, pessoal, mas a bodoquena tem plantas que convivem, né, com vestígio de Mata Atlântica, né? Então ali você vê que tem vestígio de Mata Atlântica e que é possível, né, que há uma adaptação, porque tem plantas ali que gostam mais de umidade do que essas aqui, né? Aqui tem uma planta que provavelmente não irá para frente, mas é um corte, né? É só um corte que já não estava legal. Aqui já tem corte dela também, ó. Então não estou muito preocupado com esse pedaço aí, nem com aquele ali, ó. Pode nascer, pessoal? Pode. Eu vou mostrar um pedaço ali que estava pior que esse aí nasceu, tá? Mas são as adaptações que a gente tem que observar. Não tem receita de bolo, tá? É igual o ser humano, né? Ah, todo mundo tá gripado, todo mundo toma isso que melhora. Tem gente que não vai melhorar, né? Tem gente que o tratamento vai ser diferenciado para que a pessoa possa se recuperar. A mesma coisa é uma planta, tá? Aqui temos as raízes já entrando para dentro do substrato, né? Esse substrato não retém umidade, então tem a quantidade de água que tem que ser jogada é maior, tá? Ah, mas aí tá no meio, ó, tem plantas aí que são híbridas, tá? Que tá melhor no esfagno agora, né? E aqui temos um caso, pessoal, de uma planta que é um corte, e ela tá brotando ali, eu não sei se vocês conseguem ver, eu vou mostrar aqui. Eu achei que ela tinha ido pro pau, mas ela tá brotando, olha aqui, pessoal, ó. Essa pontinha aqui, ó, amarelinha, tá vendo aqui, ó? É um broto, tá? E é o mesmo pedaço desse aqui, ó, que já se enraizou. Já é uma planta, pessoal. Ela entrou pro esfagno, tem pouco esfagno, tá? Mas ela também está tirando um pouco de raiz para fora. Ela não necessita tanto dessa quantidade de água, tá? Então a gente tem que se atentar a tudo isso aí, pessoal. Pessoal, aqui também eu vou mostrar para vocês o que é. Aqui é o enraizamento no completo, ó, tá tudo muito bem enraizando. A raiz tem que descer para dentro do vaso, pessoal, não vai ficar saindo para fora, tá? Se ela está saindo para fora, tem alguma coisa errada na ventilação do seu substrato, tá? Ah, começou a sair para fora. Não nesse caso aqui, né? Que ela já está crescendo e já está colocando a raiz, expandindo melhor a raiz dela, né? Então não se retrata, não se resume em um caso desse aqui, tá? Mas eu vou mostrar alguns casos aqui, tá, pessoal?
Ali temos bastante planta entrando para dentro. Aqui está tudo entrando para dentro. Tá? Esse é o considerado para mim aqui o enraizamento perfeito para o tipo de substrato que eu uso e para o tipo de cultivo, né? Uma coisa também, as pessoas, folha é redonda, né? Eu vou mostrar uma plantinha para vocês aqui, pessoal. Olha aqui o enraizamento, que bonito, ó. Né? Esse aqui está muito bem enraizado, com pouca pedra, tá? E essa planta deu o bulbinho um pouco menor? Deu sim, pessoal, né? É um corte, né? Planta muito bonita, vocês vão ver ter o prazer de ver essa floração que vem agora. Olha que folhinha bonita, ó. E a planta mãe, olha aqui, o bulbo velho, né? Estava em outro substrato, em outro tipo de cultivo. Então, isso aqui é meio relativo. Tem planta que tem a folha realmente redonda, mas às vezes em alguns cultivos, o próprio WWC, que é uma planta de folha redonda, ele já não fica com folha redonda, né? Isso é outro assunto também, tá, pessoal? Eu tô aqui para mostrar, pessoal, o que para vocês. Eu tinha uma plantinha aqui, Dona Júlia, ganhei um toco de Dona Júlia aqui, muito ruim, sabe? Muito pequenininho, não crescia, né? E aí o que eu vi? Que essa planta é uma planta que precisa mais de umidade. Quando eu coloquei ela na umidade, esse vaso caiu do chão e secou as pontas da raiz. Mas cortei o vídeo aqui, pessoal. Então, aí, pessoal, o que acontece aqui? Essa planta, né? Ela necessita, né, de um pouco mais de umidade. A partir do momento que eu coloquei a umidade, olha o tamanho que era o bulbo dela, foi reduzindo, já começou a crescer de novo. Já tá indo, olha aí. Aqui não é só Dona Júlia, tá? Tem outra planta aqui também. Mas para salvar a planta, às vezes é necessário sim que ela tenha um pouco mais de água ou um pouco menos de água, né? É por isso que às vezes a gente é tido até como doido, né? Fala, pô, esse cara é doido, fica olhando as plantas toda hora, todo dia. Mas criando parâmetros, né, na mente, né, de como a gente possa melhorar toda essa situação do cultivo. Olha que enraizamento bonito, pessoal, né? Aqui também temos um belo do enraizamento. E esse tipo de enraizamento aqui, pessoal, também, olha lá, várias pontas de raiz saindo, né? É um enraizamento secundário, né? E às vezes ela não perdeu a ponta da raiz não, que tá ali, ó. Vou mostrar aqui, ó. Olha lá, a ponta da raiz tá aí, tá? Mas é um enraizamento que provavelmente essa planta, pessoal, tá precisando de captar mais nutrientes, tá? Então ela faz isso, né? Ela começa a soltar mais raiz para aumentar a área de absorção, tá? É uma planta de porte alto, grande. O bulbo que chegou mais perto aqui dessa situação foi esse, tá? Esse aqui já reduziu um pouquinho, esse aqui também, mas tá melhorando de novo, né? Uma outra coisa, pessoal, é a formação de bulbos, né? Junto com esse enraizamento, né? A proporcionalidade e o tamanho deles muitas vezes superior aos anteriores. Essa planta aqui é a Tesla Coin, né? Deu esse rasgo na folha aí, não entendi, mas é o segundo bulbo dela. Olha que bulbo bonito. Estão inchando, né? Já estão criando a reserva de nutrientes e água, né? Para a próxima floração, tá? Olha esse enraizamento. Então, assim, às vezes a gente vê os milagres da internet, né? O pessoal coloca os adubos, né? Traz um adubo que não fez nem 5 meses que está para distribuição, né? E aí usa aquelas fotos, né, de pessoas de cultivo, de enraizamento, e todo mundo sai comprando, né? E às vezes a gente até escuta, né, que o adubo é completo, né? E a gente tenta entender, porque não existe adubo completo, né? Até os italianos, né, que são os melhores adubos aí existentes no mercado, né? Eles não conseguiram ainda criar uma fórmula que tenha todo o nutriente que a planta necessite. Sempre vai faltar algum. Por isso que é importante, pessoal, que vocês tenham 2, 3 tipos de adubo. Adubo de 15 dias. Cada hora você usa um, então. Você vai estar complementando, né, aquela necessidade que a planta tem, aquela falta, né? Olha esse enraizamento, pessoal, que bonito também que tá? Um enraizamento bem bonito. E eu não tenho aqui, mas eu vou puxar daqui uns dias para fazer o filmagem. Eu tenho fotos também já. Quando você puxa e vem como se fosse substrato, só de raiz, né? Raiz, pedra e isopor. E você puxa e só vem aquele substrato. Vira um substrato, o próprio velame vira um substrato, tá? Aqui desse lado, pessoal,
nós temos também uma planta que não crescia, é um corte de uma planta muito bonita, muito antiga, né? Fadada à morte, e eu consegui salvar. Já joguei o bulbo traseiro fora, parece um seedling, né? Olha o desenvolvimento. Essa planta é uma planta da bodoquena, que a partir do momento que eu coloquei um pouco de esfagno, pessoal, olha aqui. Eu cortei, né? Ela tá brotando dos dois lados, ó. E ela deu esse bulbinho, né? Olha o bulbo que ela deu esse ano e olha o segundo bulbo que vem vindo lá, pessoal. Uma planta da bodoquena que mostra e prova que a planta necessita mais de água. Aquelas plantas da bodoquena são de uma região mais úmida, né? É uma região que tem bastante umidade, pessoal. Mesmo na época da seca, lá tem o Campo dos Índios, né? Que é um campo verde o ano inteiro. Até tem uma guerra ali, né? Entre os índios e os fazendeiros, né? Por conta disso, né? Desses vastos campos úmidos, né? E nós temos aí amigos, né? Como o Fábio James, Ciplin, né? Eu acho que tem que ser falado isso aí aqui, né? Que levou um aparelho para medir a umidade num momento muito seco, de muita seca na bodoquena. E a umidade do ar deu 50% em pleno sol, né? Em pleno meio-dia, 1h da tarde. Então, assim, uma umidade muito boa. É isso que a gente tem que se atentar, que na seca, pelo menos 50% de umidade dentro do orquidário, pessoal, né? Ah, mas lá no mato ela tá seca, às vezes está num mato já que em volta já não é mais o tipo de mato que ela tinha quando ela nasceu, né? Então são diversas respostas, diversos questionamentos, né? Esses dias agora, pessoal, tinha uma lesma, essas lesminhas comum, pequenininhas, esses caracolzinhos, subindo nas orquídeas, né? Então foi muita chuva e eles começaram a subir, começaram a comer as pontas das raízes, né? E olha, pessoal, a raiz rebrotou, continuou o destino dela, tá? Mesmo faltando um pedacinho, olha lá, ó. Ela continuou o destino dela, né? Então eu gosto de mostrar isso, pessoal, por quê? Né? Aí isso aqui também, pessoal, ó, broto que não desenvolveu e apodreceu em cima. Não é por causa de chuva, é por causa de falta de nutriente. No momento que para a chuva, você tem que passar nutriente, porque ele começou uma expansão muito rápida devido ao nitrogênio da chuva, tudo. E o tecido fica mais mole. Se você não der um cálcio, não der um NPK com qualidade, né, esses brotos vão apodrecer sim, pessoal, tá? Então, ou estão tomando muita sombra, né, não consegue captar luz solar, uma planta que necessita bastante de luz, né? Então é necessário sim que você tenha a claridade perfeita para elas. Aqui tem uma tela de 70%, podia ser de 50%, tá? Ainda assim está dentro dos parâmetros aí, né, da que a espécie necessita, né? Então assim, tem que se atentar a esse tipo de detalhe aí, pessoal. Tá? Aqui temos uma Cattleya nobilior WWC, pessoal, que deu um puta de um broto muito bonito, tá começando a inchar a reserva de nutrientes agora, né, que é o pseudobulbo, né? E temos ela e temos uma outra, cadê que tá perto aqui, pessoal? Pera aí, que eu achei ela esses dias aqui, né? Que também foi uma planta que se destacou, pessoal. Olha o bulbinho que era e olha o bulbo que veio agora, né? Essa planta eu plantei ela esse ano agora, ela estava com flor, eu plantei mesmo assim, é um nobilior WWC. E olha o broto, nem sentiu, pessoal, tá? Ele nem sentiu, já está enraizando, já vai vir outro broto daqui uns dias. Então a gente tem que aprender, né, olhando as plantas, né, diariamente. Se você pode olhar suas plantas, você olha, porque esse é a diferenciação, né, da qualidade da flor que virá, né, e do seu cultivo, né? Ah, mas na seca aqui é muito, não. Você já tem que trabalhar métodos, né, para que você consiga fazer com que essas plantas, né, quando chegar na época da seca, elas não sofram, né, por necessidade de água, tá? A floração muitas vezes é melhor quando está faltando água, da forma bem melhor, né? Só que às vezes não favorece ela. Essa planta aqui, pessoal, estava morrendo, tá? Eu cortei, eram 4 bulbinhos, 2 nasceu, só que só um sobreviveu. Ela está soltando raiz agora, é o broto, né? De repente vem mais um broto, então ela já está considerada pega. É um outro crescimento que eu tive aqui, cara, muito grande, né? Foram plantas que necessitam dessas. Essa aqui é uma planta da bodoquena também, ó. Tá com um pouquinho de esfagno, ela cresceu. Olha o tamanho do bulbo anterior, olha o tamanho desse bulbo aqui agora, do pseudobulbo, tá, pessoal? Vou falar bulbo aqui, porque todo mundo fala, mas é pseudobulbo. Então é isso que a gente tem que se atentar. Tem planta que necessita sim de um pouquinho mais de umidade. E se eu der umidade para uma planta que não necessita?
ou ela estagniza, ou ela vai continuar a mesma coisa, ou ela de tamanho, né? E não vai melhorar em nada, não vai melhorar floração, não vai melhorar nada. Então você tem que entender isso, né? Que esse vai ser o diferencial, né? É chegar na floração, você ter a floração esperada, né? Eu vou estar falando disso aí também, porque tem pessoas aí que as plantas abrem, são plantas claras, né? Elas começam a abrir, a pessoa já põe debaixo de uma varanda, já põe para dentro de casa, já tira do orquidário. E teria que deixar pelo menos uns 10 dias lá, né? Para que a planta venha, né? Como tem que vir. Então esse aí foi o vídeo de hoje, pessoal, tá? Quis falar um pouco desse enraizamento, né? Que para mim é uma coisa muito fantástica, né? Uma planta sem raiz, ela não é nada, né? De repente um esfagno, alguma coisa que retém muita umidade pode até ser prejudicial, né? Para algumas plantas, não vou falar para algumas espécies, mas para algumas plantas, tá? E é isso, pessoal, tá? Vou estar buscando fazer os vídeos que eu preciso fazer, e eu não estava fazendo vídeo porque é uma correria, né? Sempre as coisas da vida real, né? Que às vezes não deixa a gente estar fazendo um trabalho mais, executar um trabalho melhor, né? Eu não edito meus vídeos, né? A única coisa que eu faço aqui são as emendas, não tem edição, não tem cortes, né? E é isso, tá? Ficam aí com a ideia, pessoal, de que não existe adubo completo. Se alguém está falando isso daí, por mais que tenha seus títulos, desconfie, porque as melhores indústrias de adubo do mundo, de fertilizantes, né, dos mais renomados fertilizantes do mundo, sabem que não existe adubo completo, tá? Um nutriente ele é capaz de inibir o outro, né, e até de anular a ação de outro nutriente que esteja presente no momento que um determinado, vamos dizer aí, uma determinada partícula, né, uma determinada mineral, né, esteja no mesmo ambiente do que o outro, né? Então, sabendo-se disso, as grandes indústrias, né, fazem fertilizantes que sempre vai faltar um elemento, e esse elemento tem que ser utilizado através de outro produto, de outra fertilização, tá? De outra fertilização. Então é isso aí, pessoal, fico por aqui, aguardem os próximos vídeos aí, e obrigado a todos que seguem o canal e que estão chegando aí, tá? E a gente está procurando sempre melhorar dentro das nossas condições aqui, melhorar os vídeos, melhorar pelo menos a qualidade do assunto. Finalizado o vídeo aqui, vocês não vão entender que eu vou emendar esse vídeo aqui e vou pôr o outro no final. Eu esqueci de falar, eu tenho essa planta aqui, pessoal, é um corte, tá? Essa planta aqui era um bulbo, pessoal, que estava todo lascado, pessoal, olha lá o estado dele, tá? Eu vou mostrar a outra planta aqui que tá parecida, veio da mesma pessoa. E ela brotou um brotinho, pessoal, e murchou lá, ó. Perdeu as folhas tudo e tal, né? E muito seco, e não estava sem chover, eu pus esfagno em volta, né? Olha aí, pessoal, nasceu esse broto, já vai enraizar, tá? Esse broto aí. E salvei a planta. É isso aí que eu queria mostrar. Essa planta ela foi salva, tá, pessoal? Uma planta cerulha aí com um belo do enraizamento, tá? Também tem outra planta aqui, pessoal, que eu tive que cortar ela. Olha o estado dessa planta. Eu peguei essa planta numa troca. Aí a pessoa tá com canela seca. A gente tem que entender para falar das coisas, né? Porque canela seca, pessoal, não é porque tá com essa mancha aí que é canela seca, tá? Isso daí é um excesso de fertilização errada, de minerais, de nutrientes que a planta nem, às vezes não estão nem preparados ainda para que a planta... eu joguei nitrogênio, fósforo e potássio, tá? Mas me jogou casca de banana, pó de café e sei lá mais o que, você tá entendendo? E aí gerou isso aí, ó, tá? A gente vai conversando com a pessoa, mas que você aduba suas plantas como? Eu faço um caldo lá com os nutrientes que as minhocas comem, fica fedendo, quando eu passo isso aí cheira na vizinhança inteira, né? E não é por aí, né, pessoal? Mas tudo bem, cada um faz o que tem para fazer. Aqui é muito difícil eu perder planta, pessoal. Já errei, já perdi muita planta, né? Teve momentos aí que eu usei produtos que não era para ter usado, a gente desconhece, vai e passa, e na correria do dia a dia, você não vê a dose direta que você põe, né? De repente o negócio não é ruim, é bom, mas a dosagem foi acima, né, do que de repente poderia ter sido
ideal, né, para aquela planta, né? E é isso, tá? Vou finalizando aí, vou colocando aqui a outra parte na frente, né, do vídeo que eu ia colocar. Essa aqui é uma história de uma outra planta aí, depois eu vou contar para vocês. Isso aqui é um oncíndio varicoso, tá? Mas depois eu conto a história dessa planta aqui, como que ela ainda tá viva. Olha o enraizamento aqui também, pessoal. Então é isso aí.